Oi, gente, tudo bem? Oi, João. Oi, Kelly. Tudo bom, João? Tudo jóia por aí? Aqui também. O que a gente vai fazer hoje? Hoje eu queria falar com você a respeito de um assunto que eu percebi nessas últimas semanas. Todas as vezes que eu entrei numa sala de aula, eu sempre ouvi uma fala do tipo assim, nós temos sempre que ser humildes Você entrou pra estudar? para estudar mesmo. Tá. E tipo assim, faculdade, curso técnico, tudo. Sempre tinha um professor que falava isso, que ele falava assim, Gente, eu queria tanto que vocês vissem ele. Ele vai falando e ele vai fazendo gestos, sabe? E aí vocês só escutam. ainda bem que vocês não veem. Ele tá fazendo assim, ó, com o cabelo. E aí, ele sempre falava assim pra gente que a gente tem que ser muito humilde, porque a gente tem que sempre procurar aprender mais, Tá. né? E aí, é claro que a gente escuta isso na sala de aula, né? E não é um lugar de aprendizado, então faz todo sentido eles falarem isso. Mas o que eu não entendia é que a gente tem aqui, quando eles falavam isso, era uma coisa que ia muito além da sala de aula. Eu tô fazendo uns exercícios com minha psicóloga e eu percebi que é muito difícil a gente conseguir ter essa humildade que a gente escuta tanto, mas que eu tô percebendo que é muito difícil de encontrar. Os exercícios estão te mostrando isso. Isso. Então, primeiro de tudo, eu queria entender com você o que é ser humilde. O que é estar aberto e ser humilde. Acho que você já começou a definir, né? Talvez eu não vá conceituar igual tá lá bonitinho no dicionário, no Google, sei lá onde, porque eu não fico muito presa mesmo a conceitos técnicos, né? Vocês já estão acostumados aqui. Mas é uma abertura, né? Eu acho que parte da definição é compreender que somos pessoas com limitações. E a pessoa, só quando se há humildade, é que é mais fácil de perceber isso, né? Às vezes as pessoas acham que se eu tenho compreensão das minhas limitações, de que eu não sei tudo, de que eu não sou o dono da verdade, né? E por aí vai. Elas pensam, mas então aí eu não posso exaltar as minhas qualidades. Ser humilde não é apagar as qualidades, né? Mas é compreender que somos pessoas com potências e qualidades, mas que somos pessoas com fraquezas e limitações. Todo mundo tem a sua. Aquela pessoa que fica lá num pedestal, com o nariz empinado, fingindo que é uma muralha, ela provavelmente tem uma limitação muito maior do que quem tem a facilidade dessa abertura. Para trazer aqui para o campo da psicologia, mais especificamente na minha abordagem, João, eu diria que ser humilde nos ajuda a ter aceitação. E na minha abordagem, a gente não acredita que existe mudança sem aceitação, né? Eu já disse isso aqui no canal algumas vezes, eu não vou nem saber em qual vídeo, porque eu acho que foi mais que um. E essa é uma qualidade dos humildes, né? Ou a pessoa humilde que conhece as suas limitações, que conhece as suas fraquezas. E aí, veja, até para ser humilde precisa de autoconhecimento, né? Essa pessoa, ela também tem mais facilidade de entender e acolher a limitação do outro, a dificuldade do outro, o olhar do outro, que não é como o dela, né? Então, ser humilde é uma virtude, é uma das grandes virtudes, e a humildade no geral, eu acho que nem é a palavra certa. A humildade é oposta ao orgulho, à vaidade, ao egoísmo, né? Então não é no geral, corrigindo aqui a minha fala, ela é oposta, né? A pessoa mais vaidosa, não tô falando de vaidade, de negócio de cuidar, de autocuidado, né? Esse é o lado bom da vaidade, mas aquela vaidade mais soberba, aquele orgulhoso que eu falei que tá do pedestal, olhando a todos com superioridade, né? Essa pessoa normalmente é cheia
dessas características, né, que vão envolver o orgulho, a vaidade, o egoísmo, que é um tanto oposto à atitude humilde de uma pessoa, né? Ser humilde não é ser fraco, porque exige uma força gigantesca para que a gente possa reconhecer que a gente falhou, que a gente errou. E eu acho que é legal você falar da escola, porque eu tenho alguns pacientes, João, por incrível que pareça, que me procuraram, e eu tenho até pacientes que já me procuraram e não chegaram a vir nas sessões, mas me deixaram lá a princípio qual era a queixa, né? Que era, eu comecei a estudar agora há pouco tempo, eu não consigo fazer pergunta nenhuma, eu tô tendo dúvidas, mas eu tenho muita vergonha de mostrar que eu tenho dúvidas. Essa é uma pessoa com uma dificuldade, né? Com uma dificuldade de ser humilde, porque não importa se você está no ensino fundamental, no ensino médio, em um ensino técnico, como você colocou, em uma graduação, em um doc, um pós-doc, um mestrado, não importa. Todas as vezes que você está como aluno, e aí o que é aluno, né? Qual é o conceito de aluno? Esse conceito eu tenho, tá, João, de cabeça. Aluno, se não me engano, é trazer à luz. Então eu não tenho essa sabedoria e eu vou lá me colocar para fazer um mestrado, um pós-doc, um doutorado, uma pós-graduação, sei lá o que, né? E eu vou buscar a luz de conhecimentos que eu não tenho. Então, esse lugar de aprendizagem lá na escola, no curso, seja lá onde for, ele é um ótimo lugar e é um lugar onde a humildade é essencial, porque se a pessoa não consegue colocar lá, erguer a mão e fazer uma pergunta porque ela tá com vergonha do que as pessoas vão falar dela porque ela não sabe, ou seja, ela não admite que ela não sabe. Mas se ela já sabe, por que ela tá lá? Né? Por que ela precisa ir lá fazer esse curso, aprender isso aí? Então, e isso cabe nas outras áreas da nossa vida, nos outros espaços em que a gente está, sim, né? Então, esse é o grande valor, é muito valoroso ser humilde, não é fraqueza, uma pessoa humilde não é uma pessoa fraca, eu acho até mais forte do que uma que fica fingindo que sabe tudo, que é intocável, que não tem sentimento, que não tá nem aí, e aí tem que ser violento porque não sabe falar, né? Já lembra lá, quando a gente fala de inteligência emocional, né? Eu vou para violência, eu vou para agressividade, eu vou para um tom de voz mais alto, porque eu não tenho tranquilidade para passar que tá tudo bem eu não saber, ou que eu sei, mas que eu não concordo com o que a pessoa tá falando. Então, ser humilde exige muito mais força, na verdade, e talvez no mundo em que a gente vive, João, seja até mais difícil. Eu acho que a humildade é tipo a ararinha azul. Que a gente vive numa sociedade pautada pelo orgulho. Sim, é a maioria. E aí a humildade é tipo aquele passarinho que é muito difícil de você encontrar. Nossa, o João tá filosófico hoje, gente. Quer fechar assim, João? Não, então, não é que é complicado. É isso mesmo, você tem razão. É muito complicado porque a gente quer o tempo todo tá certo. Quando eu digo nós, eu tô falando de mim também. Claro, né? Eu aqui também muitas vezes falo de mim. Nós queremos estar certo, nós queremos levantar as bandeiras, sim, nós queremos dizer as verdades, muitas vezes as nossas verdades. E aonde que cabe a humildade em um ambiente onde eu quero falar o tempo todo e não quero escutar? Pois é. Né? Então, eu quero estar certo, eu só vou estar bem se eu estar certo. E quando a gente escuta, quando a gente diz que escuta, a gente não escuta. É exatamente como você falou. Tem um post que roda aí pelas redes sociais que eu gosto bastante, que diz: você ouve para compreender ou para responder, ou é algo assim, né? Você já viu? Já. Porque é um momento... E exatamente a rede social não é de todo mal, a internet não é de todo mal, imagina, tem uma função gigante, senão a gente tava aqui, né? Mas o lado ruim é esse, né? Fomentou-se muito essa coisa de temos que falar e esquecemos que são 2 olhos, 2 ouvidos, uma boca, e a gente usa muito mais a boca do que os outros que eu citei aí, né? Então, a gente escuta para responder, como você falou, e de preferência
para responder e estarmos certos, né? Não pode ser só para responder, para convencer mesmo o outro, né? Do nosso ponto de vista. E não porque a gente está ouvindo. Então, continue fazendo os seus exercícios que você... A gente tem que começar. Eu concordo com você que a gente está nessa sociedade mesmo que você falou. Mas a gente não precisa aceitar que é assim, então não vamos fazer nada, né? Comecemos por nós mesmos, sejamos a gente mais humilde, mais amorosos, mais carinhosos, que a gente possa aprender a dar a nossa opinião sem invalidar a opinião do outro, ouvir e aceitar, mesmo não concordando, né? E aí eu tô dizendo aqui, de novo, como é um canal que traz a psicologia como nome, eu não posso deixar de lembrar que a gente não está falando de coisas comprovadas cientificamente, né? A gente está falando aqui de comportamentos. Coisas comprovadas cientificamente, às vezes vocês querem discutir alguma coisa, por exemplo, eu vou lá discutir por que o cardiologista deu o remédio X, né? E assim, cabe eu ali discutindo isso com ele, né? Se ele deu e se aquele remédio é o melhor remédio, é porque em algum momento isso foi comprovado. Essa discussão é uma discussão que a gente vai perder, né? Porque até que apareça um remédio melhor que esse remédio é um fato, é o melhor e é o que eu preciso tomar. Então não tem discussão aí. Não adianta ficar batendo boca com um cientista, por exemplo, né? E querendo falar, não, mas eu acho, o meu acho ali não vai caber. Agora, nas nossas conversas aqui de dia a dia, se eu dou, João, eu gosto daquela novela, Kelly, eu não gosto, né? A gente não precisa brigar porque eu gosto e você não gosta, porque isso é só opinião, isso não é. Então, entender aí, ter bom senso e entender essas duas questões é importante, porque às vezes a gente vê, principalmente para nós da psicologia, João, não sei como que isso chega para você, mas eu disse isso porque para nós da psicologia, por que é tão difícil conversar com vocês às vezes, ou com alguém que tem muita sabedoria de alguma coisa, né? Ou eu vi essa pergunta um dia no Instagram de um neurocientista que eu adoro, e aí ele disse exatamente isso, olha, se você estiver discutindo uma coisa que é comprovada, por que você quer estar certo? Não tem jeito, né? E agora, se for uma questão de opinião mesmo, aí de repente você tá ao redor de gente arrogante, então você tem que rever os seus amigos, né? Ou as pessoas que estão ao seu redor. Mas se você tá batendo boca com uma pessoa que sabe o que ela tá falando, porque a gente tem comprovação disso, você só vai passar raiva, porque a pessoa não vai mudar o que ela está dizendo, porque não é a opinião dela. Ela não está falando a opinião dela. Então, nesse aspecto, é diferente. Até opiniões são difíceis de ser mudadas, né? Pois é. Fatos, então. Então, pois é, senão a gente não estava precisando falar disso aqui, né? Até opiniões são difíceis de ser mudadas. A gente olha muito, João, o mundo com a nossa ótica, né? E se eu olho o mundo com a minha ótica e esse é o certo, lá eu tô tirando agora os fatos, né? O certo é a minha opinião, é a minha história, é como eu aprendi. É por isso que eu preciso ser humilde. Porque aí eu consigo abrir e entender que o outro tá vendo a mesma coisa de uma maneira diferente. Porque a ótica dele é outra. E é aí que a gente começa os conflitos. Porque eu não quero aceitar a sua ótica, eu quero que você olhe pela minha. Porque faz sentido para mim. E aí começam os problemas. Acho que é isso. Também acho que é isso. Então tá bom, gente. Um beijo, até semana que vem. Tchau, João. Tchau, Kelly. João está com cara de cansado. Eu acho que é um assunto que exaure um pouquinho de mim. O exercício te cansou, João Pedro? O exercício é difícil.